Como é que você usa o termo jurisprudência? Jurisprudência é uma fonte do direito e é algo que tem uma acepção, tem um sentido muito preciso. Mas será que a gente usa esse termo de uma maneira correta? Eu sou o professor Bruno Grego e eu vim aqui conversar com vocês sobre precisão terminológica no direito quando falamos de jurisprudência. Querido, se você gostou do tema desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Toda segunda e sextas-feiras, sem exceção, eu trago vídeos muito bacanas aqui para vocês, tratando desses temas de direito, administração pública, política, principalmente de cidadania. Então, tenho aqui um canal para todo cidadão, todos vocês que gostam de pensar criticamente. Se você está me assistindo pelo Instagram, passe lá no YouTube, conheça o meu canal também. Se você está me assistindo pelo YouTube, me siga no Instagram. O meu nome em todas as redes sociais é Prof. Bruno Grego. Então vamos lá, pessoal. Hoje é um vídeo curtinho. Bom, eu sempre falo isso e sempre acaba ficando comprido, né? Bom, enfim, um vídeo curtinho sobre jurisprudência, tá? Isso é uma sugestão do meu amigo, meu colega, meu parceiro, do André Prade, tá? Que assistiu o meu vídeo passado. É um vídeo que eu fiz aí há alguns dias sobre o sentido de doutrina e principalmente o termo doutrinador, se isso existe mesmo ou não. E aí, já que estamos falando de fontes do direito, por que não discutir também a precisão do termo jurisprudência, que, como o André destacou, obrigado André pelo tema, realmente muita gente, principalmente muitos juristas, usam incorretamente, tá? Então vamos lá, pessoal, como prometido, conversa rápida. Estamos falando então do papel em que julgados anteriores têm na decisão de casos novos, casos atuais, principalmente casos em que nós atuemos. Percebam, gente, que isso é algo clássico já para quem estuda direito, né? O nosso sistema é um sistema de civil law, é um sistema de lei escrita, é um sistema da Europa continental, em que nós não temos um direito consuetudinário, ou seja, um direito baseado nos costumes, tá? Qual é o problema? O brasileiro, né, muito sem personalidade, sempre em cima do muro, quer copiar outros sistemas e vai lá tentar copiar o sistema de direito consuetudinário, que é baseado muitas vezes em precedentes. Mas vejam, pessoal, a grande base do sistema consuetudinário não são os precedentes. Isso ninguém te falou. A base do sistema consuetudinário é a equidade, é o julgamento por equidade. O que é equidade? É um senso de justiça. Então nós precisamos do que num sistema consuetudinário? De juízes sábios que, por base da sua sabedoria, vão decidir os casos de acordo com o que seja mais justo. Os juízes posteriores simplesmente herdam essa tradição de justiça dos juízes que são mais antigos. Então vejam que a herança que vem não é do precedente necessariamente, mas sim do critério de justiça, tá? Por que isso é muito importante, pessoal? Porque isso se encaixa muito bem em sistemas em que os juízes ou vêm de uma classe separada, é o caso do sistema do Reino Unido, em que tradicionalmente os juízes vinham da corte, por isso que chamam cortes, né, os tribunais lá, ou que tem legitimidade política, como é o caso dos Estados Unidos da América, gente. Vejam que o Brasil é diferente, a legitimidade dos nossos juízes é uma legitimidade do sistema alemão, que é a legitimidade técnica. Quem destaca muito bem isso é o Eberhard Schmidt-Assmann, um autor claramente alemão, que fala muito sobre as legitimidades nos três poderes. Deixo uma dica para vocês depois. Mas vejam, pessoal, olha, o que é muito importante é nós percebermos que o nosso sistema não é baseado necessariamente numa
no stare decisis, ou seja, naquilo que foi decidido está permanentemente decidido. Mas, enfim, independentemente disso, nós temos que realmente a jurisprudência é fonte do nosso direito também, sem ter a força de lei, não se esqueçam disso, apesar da súmula vinculante, um instrumento que foi muito mal utilizado pelo STF no começo da sua existência e por isso deram uma parada nas súmulas vinculantes. E aí depois foi retomado o seu uso. Então vejam, pessoal, que o que é muito importante é vocês saberem o seguinte: nem todo precedente é jurisprudência e nem todo julgado é precedente. Vou repetir para vocês: nem todo precedente é jurisprudência e nem todo julgado é precedente. O que na prática o pessoal costuma chamar de jurisprudência, na verdade não passa de um mero julgado. Importantíssimo, o exercício de uma das funções essenciais do Estado, né? No entanto, não é vinculante, sequer indicativo para outros casos. O que é um julgado, pessoal? É uma decisão judicial, preferencialmente transitada e julgado, que resolveu um litígio. Esse julgado se aplica a qual caso? Ao caso em que ele foi proferido. Julgado se aplica ao caso que ele julgou. Nada mais do que isso, pessoal. Então não adianta você procurar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou do Tribunal de Justiça do Acre e, em vez de olhar a jurisprudência, você olhar um julgado daquele tribunal. Julgados nós temos em todos os sentidos. Por quê? Porque os casos são diferentes. Os casos são diferentes. Os fatos são diferentes. Não é porque estamos tratando de um tema que os casos são sempre iguais. O que seria um precedente, então, queridos? O precedente é o julgado de um caso que seja idêntico ou ao menos análogo ao caso em que nós tentamos atuar. Então vejam que nós só temos precedente se os fatos e os fundamentos são os mesmos que nós estamos analisando no caso atual. Se os fatos são diferentes ou os fundamentos são diferentes, nós não temos precedente, aquilo é um mero julgado. Vou dar um exemplo para vocês. Os tribunais superiores, por muito tempo, decidiram que não se aplicava o ISSQN sobre os materiais incluídos no custo de obras de construção civil. Mas esses julgados foram feitos sobre casos antes da Lei Complementar 116, que é o regulamento de 2003, que é o regulamento do ISSQN. E aí, esses mesmos julgados da legislação anterior têm sido aplicados até hoje como se fossem precedentes para os casos de ISSQN hoje. Gente, mas a lei mudou. Isso não é precedente mais. Vejam que o fundamento é completamente diferente. Se nós temos um julgado que tem fatos como os que a gente quer analisar e fundamentos como os que nós queremos analisar, aquele é um precedente para o nosso caso. O precedente já é jurisprudência? Ainda não. Por quê, gente? Porque só é jurisprudência o precedente que seja adotado reiteradamente pelos tribunais. Mais uma vez, só é jurisprudência aquele precedente no sentido que seja reiteradamente adotado pelos tribunais. Por isso que quando você fala, nossa, essa jurisprudência é velha, gente, dá vontade de esganar o pescoço. Porque não existe jurisprudência se ela não for velha. Só existe jurisprudência se for consolidada. Julgados isolados não são jurisprudência, pelo contrário, eles até podem indicar uma mudança de sentido, mas aquilo não pode ser estabilizado como se lei fosse, queridos. Então vejam que a jurisprudência depende de uma reiteração. Por isso que a primeira correção que eu quero fazer aí para vocês, segunda, né? Primeiro, geralmente o que você chama de jurisprudência é um mero julgado sequer é precedente. Segundo, não existe jurisprudência velha, né? Ah, não, eu peguei uma jurisprudência de 2017, porque tem uma outra de 2014 que é velha. Gente, pelo amor de Deus. A jurisprudência só se forma ao longo dos anos. E terceiro, já é um indicativo disso, jurisprudência não é algo contável. Jurisprudência não é um objeto. A jurisprudência é o conjunto das decisões. Assim como eu disse para vocês que doutrina é o conjunto da teoria, da produção literária, a jurisprudência é o conjunto das decisões. Não existe uma jurisprudência.
Existe um julgado que pode ser um precedente para o seu caso, mas que só se torna jurisprudência se a leitura do conjunto de todos os julgados que são precedentes para o seu caso, vejam aqui os termos diferentes, se o conjunto de todos os julgados que são precedentes para o seu caso indica naquele sentido. Caso contrário, não existe jurisprudência. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele é esclarecedor, se ele te ajuda em alguma coisa, se você pelo menos acha que eu sou engraçado, se inscreva aqui no meu canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos que eu tenho aqui para vocês toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês por aqui. Se você está me assistindo pelo Instagram, conheça lá meu canal do YouTube. Se você está me assistindo pelo YouTube, conheça meu perfil no Instagram. Lembrando, pessoal, que em todas as redes sociais, tendo como Prof. Bruno Grego. Vejo vocês por aqui. Um abraço.